93,5% dos municípios brasileiros reduziram investimentos em educação este ano, segundo a Frente Nacional de Prefeitos. A entidade prevê que até o final do ano, mais de 800 prefeitos poderão se tornar inelegíveis, caso não cumpram com a obrigação constitucional de destinar o mínimo de 25% da arrecadação de impostos ao ensino. Uma das saídas apontadas para evitar a penalidade aos políticos é a aprovação da PEC 13 de 2021, mas especialistas chamam a atenção para os efeitos negativos da proposta à educação pública. A reportagem é de Júlia Pereira. Números da Fundação Getúlio Vargas mostram que o Brasil retrocedeu 15 anos na alfabetização durante a pandemia. Em 2019, 1,39% das crianças estava fora das escolas. Já em 2020, esse índice subiu para 5,5%. Entre os motivos estão a evasão escolar, o pouco tempo em sala de aula e a queda dos investimentos. Do começo do ano até agosto, 2.370 de 2.912 municípios ainda não tinham aplicado o mínimo constitucional de 25% da receita resultante de impostos na educação, de acordo com a Frente Nacional de Prefeitos. O não cumprimento da medida poderá tornar mais de 800 prefeitos inelegíveis. Uma das saídas apontadas para evitar a penalidade é a defesa da PEC 13 de 2021. O texto, que aguarda a votação na Câmara dos Deputados, anistia estados e municípios que não cumpriram com o mínimo constitucional de 25% na educação entre o ano passado e este ano, e estende o prazo para o final de 2023. Os efeitos da PEC podem ir além do período de pandemia, abrindo espaço para que a redução dos investimentos no ensino se repita em outros períodos de restrição orçamentária, explica Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A aprovação dessa proposta não só é um problema atual, né, e deve impactar no financiamento neste momento da educação, como também abre um precedente terrível em termos de financiamento e orçamento para a educação, porque mostra, né, dá um recado aos gestores de que eles podem não fazer a gestão do recurso adequadamente, não investir em educação, pois eles podem ser perdoados e essas normativas constitucionais podem ser flexibilizadas. O que especialmente num país que vive uma crise econômica, uma crise social enorme e um corte cada vez maior para as áreas sociais, representa uma mensagem muito ruim do Congresso Nacional para a gestão do orçamento público, especialmente a gestão que é dedicada à garantia dos direitos sociais. A proposta de emenda à Constituição confronta os dados. Isso porque, em 2020, ano de menor arrecadação devido à pandemia, 94% dos municípios cumpriram a Constituição Federal e conseguiram destinar o mínimo obrigatório ao ensino. Segundo Nalu Farenzena, presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, há alternativas possíveis para que os poucos municípios que tiveram queda na arrecadação ainda consigam aplicar o mínimo constitucional de 25% este ano. No ano passado, houve sim uma redução de arrecadação, pública dos estados e municípios. Ela não foi tão grande como era prevista e nesse ano nenhuma previsão indica que vá haver queda de arrecadação em relação a 2020 ou a 2019. Portanto, o montante a ser aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino agora em 2021, ele é maior do que o montante de 2020. Com isso, considerando todas as necessidades das diferentes despesas correntes e de capital e de pagamento de pessoal, tudo indica que é possível que sejam gastos esses 25%. E no caso dos municípios que já fecharam o ano de 2020 ou que têm fortes indicativos de que não vão cumprir os 25% nesse ano, isso poderia ser resolvido no âmbito de acordos, por exemplo,
com os próprios tribunais de contas, que podem se debruçar em cima desse assunto, que podem negociar uma possibilidade de que os governos se coloquem em dia neste ano e nos próximos anos. Então, não haveria necessidade de selar, de sacramentar via uma emenda constitucional essa desresponsabilização dos gestores. Não é dos gestores, é de gestores, né? Porque são poucos. Vamos lembrar que no Brasil são 5.568 municípios e que, portanto, né, a grande maioria se organizou, está realizando as despesas de acordo com o mandamento constitucional de aplicação de 25%, no mínimo, né, em manutenção e desenvolvimento do ensino. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.